E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou muito feliz com as respostas que tivemos no nosso formulário, nosso exercício. Eu sei que não é uma prática comum que nós estávamos utilizando, mas é muito bom a gente poder verificar que as coisas estão acontecendo, que os irmãos estão estudando. No passado nós fazíamos de forma presencial, eu pegava cada uma atividade, fazia a correção, fazia as observações. E agora como ficou tudo virtual, eu também criei uma forma virtual da gente continuar com esse feedback, né? Então o objetivo nunca vai ser reprovar ninguém. Na verdade é a gente entender o que se está colocando, o que o professor está colocando, o que vocês estão entendendo. E aí, querendo ou não, o feedback é uma troca. Então isso tem sido muito bom. Eu gostaria muito que aumentasse ainda mais esse feedback de vocês. Até então, na minha gravação aqui, eu só tenho 20 respostas de um número de 130 inscritos, de 105 visualizações da aula. Então, é um número pequeno diante desse quadro todo. Eu sei que nem todos têm aquela habilidade com tecnologia e tudo, mas nós criamos de uma forma tão simples que até o Miguel, que tem 6 anos, ele consegue responder. Então eu gostaria da participação. Eu sei que é contínuo, 20, mas depois vai aumentar um pouco mais até a gente chegar a 100% de tudo, beleza? Hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em voga, né? Semana passada nós até entramos nele sem necessariamente saber que o tema dessa semana seria esse. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E ansiedade nunca mais, é o que Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte, na continuidade que começou no capítulo 5. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 6 e o Sermão do Monte vai até o capítulo 7. Então a ideia é hoje encerrarmos essa parte do Sermão do Monte no capítulo 6. Beleza? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nessa aula. Senhor, obrigado por tua bondade, obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos guardado, tem colocado no nosso coração consolo, tem dirigido a nossa vida. Abençoa a vida de cada um dos irmãos da igreja, que a tua boa mão os alcance em todo o tempo. Nos abençoa na aula de hoje, que essa aula possa ser espiritual ao ponto da gente entendê-la através do teu Espírito Santo, que vai nos esclarecer essa mensagem. Perdoa nossas faltas, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beleza? Vamos ao texto de hoje? Mateus 6, de 19 a 34. Vamos começar, como na semana passada, essa semana também são quadros que Jesus fez, foi falando, né, os homens quando criaram a Bíblia e fizeram lá os estudos da Septuaginta, eles fizeram uma divisão didática para a gente entender. Então, nós temos algumas divisões que vai ficar bem fácil de entender. Então, a primeira são os tesouros do céu. O que Jesus está falando sobre os tesouros? Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não cavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Segunda parte, a luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Terceira parte, os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Terceiro e último bloco, a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Beleza? Então vamos fazer um resumo da lição. A ideia da lição, como resumo, é: confiar no cuidado amoroso de Deus é a principal motivação para todas as atividades que envolvem o presente e o futuro do cristão. Beleza? Entenderam? Confiar no cuidado amoroso de Deus é a principal motivação para que todas as atividades que envolvem o presente e o futuro do cristão. E agora nós vamos falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? Eu fiz uma entrevista com técnicos, com pessoas que entendem da área, que são psicólogos, 2 psicólogas. Como eu tenho acesso a elas, que trabalham aqui na escola, então eu fiz uma entrevista de alguns minutos tratando sobre essa parte técnica de ansiedade. E eu gostaria que vocês vissem essa entrevista, beleza? Vamos ver? Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos com uma novidade. Vamos trabalhar o assunto ansiedade na nossa escola bíblica. E eu fiquei pensando, né, por que não chamar especialistas para falar sobre o assunto? Nós estamos aqui diante de 2 psicólogas da escola. Essa semana foi muito falado sobre sala azul, sala rosa. Nós estamos aqui numa sala rosa. E aí nós queremos, assim, ouvir a parte técnica da questão da ansiedade. O que será que é isso? Aqui nós temos a Thaís, psicóloga da escola, e a Gisele também, psicóloga da escola, trabalha diretamente com os alunos. A maior parte delas do trabalho específico é com crianças, né, com idade de 3, entrando na adolescência até 17 anos, mas elas também têm o conhecimento dos adultos, da terceira idade, da melhor idade. E aí eu vou fazer algumas perguntas para elas, para tentar nos ajudar na nossa aula de hoje, beleza? E aí, Thaís, o que é ansiedade? Bem, a ansiedade, ela vai estar relacionada a sentimentos de preocupação. Ela está relacionada ao medo. Ela acontece entre nós para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa nos preocupar com aquilo que vai acontecer no futuro. Ela pode... É uma condição, inclusive, que todos nós passamos pelo processo de ansiedade, né? Sim. Então, seja ela em uma situação de evento estressor, né? Então, todos nós estamos propensos a ter ansiedade. E ansiedade, então, dentro do que eu entendi, é uma coisa boa? Ela pode ser tanto boa quanto ruim. Por quê? O que acontece? Na ansiedade boa, a gente tem aquela preocupação, ou seja, a gente começa a se preocupar por situações como, por exemplo, uma prova. Eu preciso fazer uma prova, logo eu preciso estudar para essa prova, então eu estou preocupado, eu preciso fazer isso. Ou então, eu preciso me motivar para fazer uma atividade. Essa ansiedade, ela existe para que eu possa estar motivado para fazer essa ansiedade. Mas ela também pode ser patológica. É isso mesmo. Então, assim, a ansiedade, ela pode ser tanto saudável quanto patológica. Por quê?
como a Thaís muito bem colocou, a ansiedade, ela saudável, ela nos impulsiona, né? Então ela faz com que nós temos reações físicas, né, sensações, do qual ela pode fazer com que nós tenhamos ações positivas, mas também quando ela vai se tornando patológica, ela se torna reações negativas, do qual ela nos faz ter medo, nos faz ter sensações de não querer enfrentar o evento estressor, né? Então, quando ela é saudável, ela aparece dessa forma. A gente tem as sensações que, no caso, é aquela questão da taquicardia, né? O coração fica mais acelerado, às vezes dá um suor, né? Então, assim, por exemplo, numa situação onde a gente vai defender um trabalho, a espera de um filho, inclusive, uma entrevista de emprego, aí quando passa esse evento estressor, esses sentimentos eles desaparecem. Então, por isso que a gente chama de uma ansiedade saudável, porque ela não permanece. A patológica, ela já é recorrente. Então, essas sensações, esses sentimentos, essas reações físicas e até mesmo os pensamentos disfuncionais que acontecem na patológica, elas são recorrentes e elas são permanentes. Então, elas nos bloqueiam e elas fazem com que nós não venhamos ter ações positivas diante desse evento estressor, né? E quando essa ansiedade ela traz um prejuízo à vida, hoje nós estamos diante de vários quadros, né? A sociedade, de modo geral, a gente tem um quadro bem complicado, que antes do Covid mesmo a gente já vinha vendo o quadro de ansiedade se acentuando, trazendo prejuízo às pessoas. E a minha pergunta é antes, porque agora a gente tem dois paralelos, né? Tem antes da Covid, que era algo que já vinha bem acentuado na vida das pessoas, e o período da Covid, que parece que isso veio e aumentou, né? Antes da Covid, vamos trabalhar em duas partes. Antes da Covid, aqui nesse ambiente escolar, nós víamos estresse, ansiedade, na verdade, nos alunos. Existia isso aqui? Como é que acontecia e como é que acontece numa criança? Vocês poderiam falar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, acontece com crianças, né? A gente tem alguns alunos que têm esses ataques, essas crises de ansiedade. A ansiedade nada mais é realmente do que essa preocupação e essas sensações no corpo, como a tremedeira, como a palpitação, como o suor nas mãos, como a falta de ar. E aí o que acontece? Eles tinham esses ataques de pânico devido a alguma situação que acontecia em casa, ou muita preocupação com relação à escola, muita preocupação à prova, problemas familiares e pessoais. Então eles têm essas crises e aí eles vêm aqui para conversar com a gente. Então, na verdade, o que eles têm são realmente essas preocupações. Eles se sentem muito preocupados com diversas situações que acontecem com eles e aí eles têm a crise. E quando se torna incontrolável, é necessário o uso de medicamentos? Sim, e terapia. Na verdade, a gente primeiro começa com a terapia, que ela vai fazer com que você perceba o que está ocasionando essa ansiedade, o que está ocasionando essas preocupações, o que está ocasionando esses pensamentos disfuncionais, para que a gente possa trabalhar eles. Quando a gente trabalha e, na verdade, quando a gente não consegue na terapia, a pessoa está muito agitada, muito ansiosa, muito preocupada, ela não consegue ter insights, ela não consegue ter as resoluções de problemas. Ela pode até perceber o que está ocasionando, mas ela não consegue. Então, nesse caso, é necessário o uso da medicação. Isso vem aumentando no nosso, vamos colocar o nosso país, né? Tem o mundo todo, mas no nosso país. Não sei se existe um índice, um estudo sobre esse assunto, mas tem aumentado a ansiedade na população de modo geral? Bom, de acordo com as pesquisas, né, até 2018, 23%, né, da população brasileira está acometido por algum transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade ele pode ser o TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação excessiva, né, que como a gente está pontuando aqui, com trabalho, com casa, com filhos, com tudo, né? E também aquela ansiedade, no caso, com transtorno de pânico, ansiedade social, agorafobia, enfim, tem diversos tipos, né? Depressão, enfim. Então, tudo isso é transtorno de ansiedade. E aí ela vem, né, na população e isso tem crescido muito, né? Por conta justamente das pessoas não estarem sabendo lidar, muitas das vezes, com os seus sentimentos, né? Então, não está fazendo a leitura devida, né, dos fatos, não está sabendo lidar com as situações como um todo. Então, por exemplo, o celular, né, ele pode ser um grande fator
que gera também essa ansiedade. Por quê? Porque a gente está deixando de compartilhar os sentimentos com as outras pessoas, o contato físico, o contato visual mesmo, que a gente acaba perdendo muitas vezes com o próximo, né? E aí a gente entra então agora nesse momento de pandemia, onde a gente está isolado em casa, onde o nosso contato ele é com os nossos parentes, com as pessoas mais próximas de nós. No entanto, isso não está sendo, né, digamos, o suficiente para que a gente possa liberar todos esses sentimentos, né? Então, assim, como esse enclausuramento ele está muito excessivo e ele está, digamos assim, tá com um tempo muito estendido, isso tem gerado nas pessoas, né, aquele sentimento mesmo de solidão, de sensação de impotência, e isso tudo tem agravado, sim. E agora nós já entramos, né, no assunto período Covid, né, que eu creio, no senso comum, que a ansiedade ela aumentou bastante, até porque nós já recebemos aqui na escola, mesmo sem alunos, algumas informações, algumas questões que têm trazido a ansiedade, a família. E o que a gente pode fazer, o que a escola vem fazendo, qual a forma da gente minimizar essa questão da ansiedade no período Covid? É importante a gente ressaltar, né, que em períodos de pandemia, por exemplo, em períodos de muita dificuldade, é normal sim que estejamos preocupados, é normal que a gente fique mais ansioso, né, com aquele sentimento, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou ficar doente? Será que meu parente vai ficar doente? Será que existem coisas, meu Deus, eu vou morrer? Esse tipo de coisa, até um certo ponto, é saudável. Mas a partir do momento que isso começa a tomar conta da sua vida, começa essa periodicidade de pensamentos o tempo inteiro, eu preciso passar álcool gel, eu preciso usar máscara, eu preciso, esse tempo todo, esse desespero, aí sim começa a ficar um pouco sério. Então o que a gente precisa tomar são medidas para que não se prolongue, para que quando a gente saia dessa pandemia, essa ansiedade não se estenda. Então, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente pode fazer é não ouvir muito os noticiários. A gente sabe que é importante, a gente não vai ficar alienado diante das situações, mas escolhe um período do dia para ouvir esse noticiário, né? Eu vou escolher de manhã, eu estou mais livre, vou escolher de manhã à tarde, à noite. Então, escolha um período para que você escute o que está acontecendo na cidade, se os índices estão aumentando, se eles estão diminuindo, quantas mortes, ok. Mas não passe o dia inteiro do seu dia ouvindo essas mensagens, porque isso vai te causar pavor, isso vai te deixar mais ansioso, preocupado e não vai te ajudar a ficar tranquilo. Inclusive, a gente precisa tomar essas medidas justamente para prevenir, né, a ansiedade. Então, a ansiedade a gente vem prevenindo com exercícios físicos, né? A gente precisa ter, sim, uma vida ativa em relação aos exercícios, porque isso libera os hormônios, né, para o nosso corpo, para que a gente possa, então, funcionar de uma forma mais equilibrada, que no caso é a serotonina, né, esse hormônio que é aquele de bem-estar, né, endorfina, né, sentimento de bem-estar. Então, tudo isso vai gerar em nós um sentimento agradável e saudável. Então, os alimentos, né, chocolate, peixe, né, as aves, ovos, então, tudo isso a gente precisa tomar de medidas também para que a gente possa minimizar, né, essa ansiedade. Como a gente bem pontuou, ansiedade, todos nós temos esse sentimento. Só que a gente precisa fazer essas leituras de quando que está muito excessivo, e aí a gente precisa prestar atenção, né, nesses sintomas, como ele aparece, até mesmo para caracterizar como uma ansiedade, nós precisamos ter essa recorrência, e essa recorrência ela precisa ter uma duração média, né, de acordo com o DSM, de 6 meses, né, e precisa se enquadrar ali nos sintomas. Diante desse assunto, a família consegue perceber que uma pessoa está ansiosa, as pessoas que estão próximas, os colegas, eles conseguem perceber a ansiedade? Tem alguma característica que acaba sendo comum entre eles, que traz que mostra essa ansiedade, que até um próprio colega, o próprio parente pode dizer, tem alguma coisa errada com você? Existe algum tique, algum toque, alguma coisa que possa caracterizar, assim, para a gente já começar até mesmo policiar? Existe, né? A gente pode, por exemplo, quando percebe que essa preocupação ela está se tornando excessiva. Então, essa pessoa fala o tempo todo
nesse caso do Covid, vamos colocar aqui no caso do Covid, né? Quando ela começa a falar muito sobre precisar passar álcool gel, não quer mais encontrar ninguém, tipo, dentro da própria casa, não quer falar com essas pessoas, não quer sair de casa, nem para comprar o pão ali fora. Então a gente começa a perceber que isso está um pouco sério. Quando ela começa a ter sensações, por exemplo, ataques de pânico, sensação ofegante, coração palpitando, ficar agoniada, desesperada, aquela sensação de morte, então aí sim já começa a se preocupar, você já começa a pensar que essa pessoa pode estar tendo uma ansiedade mais patológica. Sim, inclusive, relacionado aos transtornos mentais, o que normalmente ocorre é aquela sensação de não conseguir dormir, né? A insônia, ela é um fator, né, de preocupação também em relação aos transtornos mentais em geral. É um dos primeiros fatores, eu posso pontuar assim, que ocorre na pessoa quando ela está muito preocupada, ou ela tem aquela sensação de não querer fazer mais nada no seu dia, ou então aquela sensação de que ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo, querer resolver tudo ao mesmo tempo. Então a insônia, essa questão de ou querer ficar dormindo o dia inteiro, ou não conseguir dormir, também é um fator preocupante. Mas calma, gente, assim, também existe a insônia, mas ela também não é desse jeito assim, nossa, eu tive insônia, acabou, tô ansioso. Calma o coração. Na verdade, é justamente o que a Gisele já falou algumas vezes, ela precisa ser recorrente, ela precisa ter uma periodicidade para que realmente seja ansiedade. Um período de 6 meses, né? 6 meses, se você tem essas insônias, esses ataques cardíacos, essas preocupações excessivas, num período de 6 meses com muita frequência, tipo 7 vezes por semana, então já significa que é aquele alerta, né? Então eu posso realmente estar ansioso. Gente, nós vamos finalizar essa parte porque ela faz parte de um todo de uma aula. Eu, na verdade, vim aqui atrás de um conhecimento técnico. E antes da gente fechar, eu gostaria das considerações finais de cada uma delas, aí a gente fecha o nosso quadro. Tem alguma consideração final para dar um informativo, uma orientação? Você até inclusive já falava, né, da questão da prevenção, né? Eu gostaria que vocês, cada um desse uma palhinha para a gente fechar a nossa aula. Então, eu acho que assim, o mais importante durante toda essa pandemia é fazer os seus exercícios físicos, não ficar parado em casa, ter uma rotina, né, para que isso se estabeleça, você tem um horário para acordar, ver suas tarefas, trabalho, quem está trabalhando no home office ou estudando, então fazer isso, almoçar, jantar, ter o seu momento de lazer e principalmente não se desconecte das pessoas, sabe? Converse com seus amigos, claro, a gente não vai poder se encontrar pessoalmente, mas virtualmente, vamos conversar por WhatsApp, videochamada, esteja presente com essas pessoas, porque a ansiedade, ela aumenta quando você se sente sozinho, desamparado. Então, você estando com seus amigos, estando junto com seus colegas, vai fazer com que você se sinta mais ali, amparado, junto. E quando você se sentir assim, conversa com alguém que você confia, para você externar esses sentimentos, porque é muito importante quando a gente consegue externar isso, colocar para fora, conversar com alguém de confiança, você se sente mais seguro e menos desamparado também. Fechamos? Tá, vai. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. É isso aí, essa a ideia. Na verdade, nós vamos trabalhar isso. A gente dividiu essa aula por parte, né? E a gente veio para a parte técnica e agora nós vamos para a espiritual, que é um segundo passo. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe e vamos continuar nossa aula. Fechou. Tchau, tchau. Bem, depois de vermos o que os técnicos, os psicólogos explicam para nós o que é ansiedade, como tratá-la, o que fazer, de uma forma técnica, de uma forma profissional, nós gostaríamos de trabalhar o que Jesus estava demonstrando no Sermão do Monte de uma forma preventiva, aonde o crente, o cristão, ele deve sim não ser irresponsável com as coisas que acontecem no dia a dia. Não podemos ser irresponsáveis. Jesus, de maneira nenhuma, estava ensinando a irresponsabilidade, a falta de organização, a falta de planejamento. Ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre o nosso exterior, que essas coisas, todas essas coisas, elas não podem sobrepor ao temor ao Senhor, ao caminhar do Senhor, à confiança em Deus. Esses detalhes que acontecem no dia a dia é como se fossem periféricos.
como se a nossa vida fosse um grande satélite, e perto desses satélites, outros pequenos satélites periféricos. É mais ou menos nesse sentido. Então nós não podemos negligenciar nenhum deles, mas isso não é o principal, não é a coisa mais importante que o servo de Deus tem que colocar a sua vida. Normalmente no nosso dia a dia, a gente acorda meio atribulado. Poxa, hoje eu tenho que fazer tantas coisas, eu não sei nem por onde começar. E aí começa a corroer aquele dia ao ponto de qualquer coisa que dê errado, é como se fosse uma grande tragédia, e aí a gente fica irritado, começa a descontar essa irritação em outras pessoas, e aí por aí vai fazendo coisas que não agradam a Deus, e é comum isso acontecer. Então nós temos que sempre, ao acordarmos, buscarmos ao Senhor, sabermos que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é que vai nos direcionar, nos guiar, colocar diante deles toda a nossa ansiosidade, e a partir de então a gente começar a trabalhar etapa por etapa os acontecimentos daquele dia, o planejamento daquele dia, as demandas daquele dia. O texto diz: deixa o dia o seu próprio mal, cada dia um dia. Beleza? E aí nós dividimos essa instrução de hoje em 4 aspectos. E eu gostaria de trabalhar cada um deles. Então, aqui, Jesus descreve algumas maneiras de ocupar a mente e gastar todas as energias. Esse daqui é tudo que a pessoa tem de energia, ele gasta com preocupação excessiva em relação ao futuro, que no final não dão em nada, a não ser no desgaste emocional, físico e psicológico. O texto fala sobre que a gente não consegue acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Um côvado é mais ou menos a medida do antebraço até a mão aqui, é mais ou menos uns 50 centímetros. Então nós não conseguimos 2 palmos, nós não conseguimos acrescentar 2 palmos diante de qualquer preocupação nossa da vida. O que vai acontecer é que nós vamos nos desgastar de forma emocional, física e psicológica. Portanto, Jesus apontou 4 indícios que isso vai nos trazer um grande prejuízo. O primeiro é acumular tesouros frágeis, perecíveis e difíceis de proteger. Segundo, uma visão torcida de si e dos outros. Terceiro, pretender uma dupla servidão. E por fim, tomar para si a responsabilidade com o futuro da vida e do corpo. Então, dentro dessas 4 perspectivas é que nós vamos trabalhar esses assuntos em que nos desgastam muito, porém não nos levam a resolver 2 palmos diante ou do nariz ou da vida. Em primeiro lugar, acumular tesouros frágeis, perecíveis e difíceis de proteger. Então, nós dividimos em 3 momentos, porque esses momentos são uma contextualização do que acontecia na época, o que era sinal de tesouro, o que era riqueza para eles. Em primeiro lugar, a riqueza no Oriente Antigo eram as roupas. Fiz uma ilustração aqui de uma roupa, não era essa roupa do passado, só fiz uma ilustração aqui porque achei bacana a roupa desse cidadão aqui. Mas as roupas caras, elas eram sinais de riqueza. Lembra quando o pai de José, Jacó, ele deu para José uma roupa muito bonita, em que os próprios irmãos ficaram chateados porque viram que Jacó deu algo muito nobre a José, que era aquela roupa. Lembra, acho que Sansão falava de roupas festivas, deram algumas roupas festivas para Sansão. E em vários outros episódios a gente sempre ouve falar de roupas. Então, naquela época, a roupa ela era importante, era uma riqueza. Só que Jesus, ele vem ensinando no nosso texto que a roupa, as traças e a ferrugem, elas consomem. E muitas vezes a gente se pega em busca de
roupas caras, para mostrar um status em que não é tão importante. Você tem um padrão de vida, viva o padrão da sua vida. Jesus ele não está pedindo para você ser um discípulo de São Francisco, um franciscano, não é isso. Viva o seu padrão, mas que a sua roupa, que a sua vestimenta não seja algo que você chegue ao ponto de ostentar que aquilo é tudo, que você vai chegar com a sua roupa bela e bonita e as portas vão se abrir. Era isso que Jesus estava falando. Diz: olha, a tua riqueza ela não pode estar com base, né, na tua roupa, na tua vestimenta, na tua indumentária, na tua presença visual diante das pessoas. Ela não pode. Por quê? Porque a traça e a ferrugem corroem, acabam a roupa. Se você não guardar adequadamente, vem a traça e começa a fazer buracos, assim como o ferrugem. Por isso que surgiu o ferro velho. O time do ferro velho ele surgiu porque nós tínhamos um equipamento em que a traça e a ferrugem vieram e corroeram e fizeram vários buracos no nosso equipamento. E esses buracos eram rodeados de ferrugem. Daí a gente olhou para o nosso equipamento e disse: o nosso time então é o ferro velho. Por isso que se fala tanto em ferro velho. Não é que o pessoal é velho, é que o ferro velho veio dessa história aí. Recentemente nós vimos uma reportagem lá no shopping Manaus, um shopping que as lojas ficaram fechadas, e aí foram abrir agora e tiraram algumas fotos e filmaram aquelas roupas lindas, aquelas bolsas de couro, aqueles sapatos bem trabalhados, toda aquela indumentária que se tinha crosta de sujeira, algumas daquelas peças não vão ser mais utilizadas porque se acabou em pouco tempo. Então, no período que fechou até agora, as roupas acabaram. E era isso que Jesus estava falando. Não pense que não coloque a sua roupa acima de qualquer coisa, assim como os grãos era também uma forma de mostrar riqueza, de economia. Os grãos, eu lembro de um texto bíblico em que um homem era justamente nesse contexto, só que nem em Lucas. Em Lucas estava falando sobre esse assunto das riquezas que aquele homem, Jesus chamou de louco, porque a plantação dele naquele ano tinha superabundado ao ponto dele, puxa, esse ano foi muito bom, eu vou pegar o celeiro que eu tenho, eu vou destruir, eu vou aumentar o celeiro, vou colocar todos os meus grãos ali e vou dizer, minha alma, agora você tem bastante riqueza, vamos descansar um pouco diante de tudo que que nós ganhamos, que nós recebemos pelo fruto do nosso trabalho. Nós temos muitos grãos. E Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem é? Para quem você deixou todo o acúmulo, todo o seu pensamento? Jesus não está dizendo para nós não sermos pessoas ativas, pessoas que estudem, que planejem, que se organizem, que se preparem academicamente, que pensem como gerir a sua empresa, como gerir o seu trabalho, como gerir a sua forma de ação empresarial. Jesus ele não está proibindo isso. O que Jesus chamou a atenção nesse texto foi: o que tu tens, louco, o que tu tens vai servir para quê? Existem muitos servos de Deus que são muito abastados, têm muito dinheiro e são servos de Deus. Jesus de maneira nenhuma está, como eu falei no outro, está pedindo que a gente seja seguidor, seja um franciscano, de maneira nenhuma. Só que o nosso coração e a nossa mente, ela não pode estar voltada às coisas que adquirimos ou que herdamos da nossa família e vivemos uma vida boa financeiramente. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando sobre: não coloque o teu coração, não coloque a tua vida, não pense que você é muito bom, que você é capaz
que você é uma pessoa sublime ao ponto de você se elevar, seu coração se elevar, você se tornar altivo com a tua riqueza. Isso é um problema. Aí é onde Jesus diz: louco, tu deixaste de olhar para quem te deu, para o autor e consumador da tua salvação, e colocaste a tua confiança nas riquezas. Os ladrões roubam e ela se acaba. Ela pode ser destruída nem pelo ladrão, pode ser por circunstâncias da vida. E por fim é o dinheiro que eu já acabei entrando, né? Então nós fizemos uma simbologia aqui dos irmãos metralha, que para alguns não é da época, né? Os irmãos metralhas que representavam o roubo, os ladrões, a roupa, a vestimenta e as pragas que aconteciam nas plantações. Então, diante dessas situações é que Jesus disse: não acumular tesouros frágeis, porque são frágeis, são perecíveis e são difíceis ou impossíveis de proteger. Isso traz ansiosidade, isso traz uma preocupação. Pessoas não dormem por conta disso. Pessoas colocam um revólver na cabeça ou na boca diante de uma perda como algo nesse sentido. E em segundo lugar, nós temos aqui uma visão torcida de si e dos outros. É comum nós não conseguirmos ver a nós mesmos quando nós estamos no centro do universo, no centro de tudo. E Jesus, nós vimos em aulas anteriores que Ele que deve estar no centro de tudo e nós fora desse centro. Quando nós estamos fora desse centro, é muito fácil você ver Deus, ver a ação de Deus, ver os irmãos como irmãos, as pessoas como pessoas. Mas quando nós estamos fora desse centro, quando nós entramos no centro, a nossa visão ela fica distorcida. O texto, em resumo, ele diz que os olhos funcionam para o corpo como janelas limpas que entram à luz. Mas se tivessem sujas, pode torcer a visão que alguém pode ter de si e dos outros. Eu me lembro de uma ilustração que o pastor Hernan Dias falou certa vez, numa das suas mensagens. Ele disse que tinha dois casais que eram vizinhos. Então, um dos casais, a mulher, todo dia ela reclamava que a vizinha dela: olha, essa vizinha é muito suja, olha, ela lava as roupas e põe na corda, mas que sujeira, essas roupas são sujas. Então, todo dia essa mulher reclamava, olhando para a casa da vizinha e dizendo que a casa da vizinha era suja, que as roupas da vizinha eram sujas, tudo que tinha que era visível a ela, da casa dela, ela dizia que era sujo. E aí, um certo dia, o esposo dela acordou mais cedo e limpou os vidros da casa dela, deixou tudo limpinho, bem límpido, ao ponto de quando eles acordaram para tomar o café, quando ela acordou, ele já tinha feito o café, e ela olhou e disse: poxa, hoje a vizinha, a roupa dela está limpa, a casa dela está limpa, mudou, né? O que aconteceu com a vizinha? Aí o esposo dela disse: não foi a vizinha não, minha filha. Foi hoje que eu acordei mais cedo e limpei a nossa vidraça, aí ficou visível para ver a casa da vizinha, por isso que você está vendo agora as coisas da maneira correta. Acontece muito conosco isso. Às vezes a gente vê a vida da maneira errada, com uma visão errada, com os olhos errados e achando que os outros estão errados. Legal? Aí nós dividimos em duas partes. Quando acontece um prejuízo na nossa vida e quando nós somos orgulhosos demais. Já vi vários casos em que você não consegue nem entrar dentro de um carro de uma pessoa, porque limpa os pés e não sei mais o que, se arranhou aquele carro, o coração da pessoa parece que está morrendo. Imagine se acontecer um acidente, um desastre, um prejuízo. Falei de um carro, mas um prejuízo dentro dos seus negócios. Parece que o mundo caiu, porque aquelas coisas são tão importantes, que algumas pessoas, eu falei anteriormente, acabam tirando a sua própria vida, porque a sua vida está nas coisas. Então, um prejuízo, um abalo que vem à sua casa, à sua família, às suas finanças, alguma coisa que tem, causa um desequilíbrio emocional, e esse desequilíbrio emocional acaba entrando outros aspectos que afetam não só a vida cristã, mas a família, os negócios,
as amizades, tudo que permeia a vida nossa quando nós estamos dentro dessa visão errada, desse foco errado, desses olhos errados, desse olho que está entrando trevas, nós seremos, como o texto diz, grandes trevas. Nós também temos um segundo aspecto que dá na mesma linha, que é o orgulho, né? Eu coloquei aqui um reizinho. O orgulho afeta a visão, dificultando a percepção de nós mesmos e dos outros. Então, quando a nossa visão é torcida ou distorcida, nós temos uma visão diferente a gente tem uma visão que as outras pessoas, elas sempre estão erradas, e na verdade somos nós. E a ideia é que essa visão errada traz um enfoque errado e traz ansiedade de uma forma errada. Então é muito perigoso quando nós caminhamos essa linha, essa trajetória. E em terceiro lugar, nós temos aqui pretender uma dupla servidão. Lembra lá do texto? Ou Deus ou as riquezas? Não dá para servir a dois senhores? A ideia sempre foi, a Bíblia ela sempre tratou disso, que servo é igual a escravo. Nós, no nosso contexto, parece que é ofensivo dizer que ao invés de você ser servo de Jesus, você é escravo de Jesus. É muito ofensivo isso. Mas o original, a palavra é essa. Nós somos escravos mesmo. Antes, nós éramos escravos do império das trevas. E Jesus foi lá no império das trevas, arrombou o império das trevas, nos trouxe de lá e nos trouxe para um outro reino do Filho do seu amor. Só que esse outro reino, ele veio de uma forma adotiva. Nós fazemos parte da vida de Deus para adoção. Então, esse novo reino existe perdão, existe misericórdia, existe amor, existe cuidado, existe amizade, existe consideração, existe todas as características, todos os frutos do Espírito, paz, benignidade, longanimidade, existe tudo isso. E é por isso que Jesus, ele fala nesse texto que não dá para servir a dois senhores. E aí a gente fica pensando, né? Então Jesus depois de nos salvar, Ele não nos trata como robôs, é isso mesmo. Ele não nos trata como robôs. Ele está ensinando como o servo de Deus deve caminhar. E o que Ele vem ensinando é que nós devemos tomar posição. Nós não podemos ficar passivos, mas nós devemos ser ativos diante de uma posição. Escolha um lado. Lembra de Abraão e Ló? Abraão não estava preocupado com o melhor pasto. Ele simplesmente disse: Ló, não dá mais para a gente caminhar junto, nosso rebanho ele é muito grande, e para que não haja nenhum tipo de confusão entre os nossos pastores e entre nós, que nós somos da mesma família, escolha qualquer lugar que você queira ir. Então Ló seguiu as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão ele foi para o lugar onde Deus o direcionou. Então é essa a ideia, você está diante de Deus escolhendo as escolhas de Deus para nós, que elas são as melhores, mas Deus não faz robôs. Por isso, ou a riqueza ou a Deus. E aí é interessante que no Antigo Testamento a Bíblia fala sobre os hebreus quando se tornavam escravos. Então, quando o hebreu tornava escravo um outro hebreu, acontecia por várias situações, dentre elas a falência ou alguma coisa que aconteceu que de repente ele perdeu tudo, e a única forma dele pagar a dívida que ele tinha era ele ser vendido como escravo. Então esse hebreu ele não poderia passar de 7 anos como escravo. Tinha 6 anos, no 7º ele era liberto da escravidão dele. E aí acontecia algo fenomenal, que é dentro desse princípio de você fazer escolhas de Deus ou a riqueza. E aí nasce a figura do escravo de orelha furada,
que algumas pessoas chamam de escravo por amor. E aí a ideia é que quando a pessoa gostava tanto de estar servindo aquele senhor, ele era um senhor muito bom, era alguém que cuidava muito dele, muito mais do que quando ele estava fora, do que quando ele estava longe, nas trevas. E ele foi bem recebido por esse senhor, ele foi cuidado por esse senhor. Quando chega o final desse 7º ano, esse escravo disse: eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui, eu quero servir esse meu senhor por amor. Aí nasce a figura do escravo de orelha furada, onde furava aquela orelha com uma sovela, e a partir de então ele estava servindo aquele amo dele, aquele senhor, por querer, por vontade própria. Então essa era a ideia do escravo de orelha furada, o escravo por amor. E esse que Jesus está ensinando, ou a Deus ou as riquezas. Não dá para você servir um e outro, ou você tem que ser ou um ou outro, não dá para servir os dois, porque você vai se devotar a um e o outro vai ser deixado de lado. E aí nós fizemos algumas considerações aqui, que o escravo, como eu já falei, ele era objeto naquela época do Antigo Testamento, e do Novo também. Ele era um objeto. No Império Romano, o escravo era um objeto, se fazia o que queria com ele. No Antigo Testamento falava até que o Senhor poderia matar o seu escravo. Então ele era um objeto, ele não era considerado uma pessoa, era algo que era totalmente diferente do que hoje. Hoje a escravidão é um pecado mortal, é um delito, na verdade, é uma coisa erradíssima que não se pode colocar, não se pode ter. Mas naquela época ele era um objeto. Hoje o trabalhador, nós consideramos como um trabalhador livre, ele dá da sua mão de obra 8 horas do seu trabalho, normalmente 8 horas, alguns fazem hora extra, pode-se fazer até mais 2 horas extras, pode-se trabalhar até 10 horas durante um dia, e no final de uma semana não pode trabalhar mais que 44 horas, se passeia, se diz é hora extra. Mas ele tem a liberdade de escolher ou não fazer hora extra, então é convocado. Quem quer fazer hora extra, você pode fazer hora extra hoje. Só que depois dessas 8 horas, vamos fechar em 8 horas, a pessoa tem liberdade de fazer da vida dela o que ela bem entende. E aí é que me chama a atenção de que algumas situações que a gente vê na prática é que, exemplo no período de boi e no período de carnaval, algumas pessoas que gostam, que é só um exemplo, né? Que gostam bastante de estar ali, para ele é um prazer estar, ele quer fazer parte da comunidade, então ele se doa sua mão de obra. Então fazem fantasias ou se utilizam em alguma coisa. Então quando eles saem daquele trabalho, às vezes às 18 horas, às vezes às 19 horas, eles já vão direto para esses barracões e ficam até alta madrugada doando de si o que era um tempo que seria dele para aquilo que ele ama, aquilo que ele mais gosta, e acorda cedo para voltar ao trabalho, né? Então às vezes acontece isso, as pessoas amam o que fazem. Aí Jesus ele entra com essa pergunta aqui: escolha ser escravo de Deus ou servo de Deus, se for muito ofensivo, ou das riquezas. Então Jesus coloca Deus como o Senhor absoluto e de outro lado, né, as riquezas. Então Deus ele exige exclusividade, mas ele não é um Senhor que vai te escravizar, é um Senhor que vai te deixar numa situação difícil, em apuros, mas é um Senhor cheio de graça, de misericórdia, de amor, que quer que tu o sirva com liberdade, com vontade, com desejo mesmo de servi-lo com boa vontade, e não um robô com medo da maldade ou da ação de Deus, mas alguém grato, o escravo por amor, alguém grato com vontade de estar servindo aquele Senhor. E em último lugar, nós colocamos aqui tomar para si a responsabilidade com o futuro da vida e do corpo. Nós dividimos em 2 partes aqui, que não devemos ser imprudentes com relação ao futuro. E a segunda, Jesus proíbe o medo doentio
com respeito ao amanhã. Então Jesus, ele fala dessa questão desse futuro, e tem um Salmo 127 que ele fala, eu vou abrir para vocês, se der para vocês abrirem aí, Salmo de número 127. Deixa eu buscar aqui esse salmo. Salmo 127, muito conhecido, que eu gostaria de trazê-lo como uma orientação de que nós não podemos ser irresponsáveis, apesar de Deus cuidar de todas as coisas. Olha o que o Salmo diz: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Aí é um grande perigo. Herança do Senhor são os filhos até aí. Então, qual é a ideia desse texto aqui que eu entendo? De maneira nenhuma Deus está colocando que nós devemos ser imprudentes ou preguiçosos, porque Deus dá enquanto dorme. Mas ele está falando da sentinela que está no posto. Ele só está dizendo que você não pode botar a sua segurança na sentinela. Você pode ter vários homens blindados aqui ao seu lado, faixa preta, com armas, com bazuca, com metralhadora, com tudo. Não ponha confiança nesses homens, porque se o mal tiver de vir até você, ele vai chegar lá e vai te alcançar. Mas a tua confiança sim deve estar no Senhor, porque o Senhor te livra. É nesse sentido que o texto está falando. De maneira nenhuma ele está dizendo, olha, vai dormir, não trabalha. Inclusive ele fala, vai ter com uma formiga ou preguiçoso lá em Provérbios e outras. Paulo fala lá em Tessalonicenses, andar desordenadamente, que não coma, que não usufrua do trabalho dos outros. Nesse sentido, não podemos ser imprudentes e irresponsáveis. Deus nos deu desde lá do Éden a responsabilidade do suor do nosso rosto nós trazermos o alimento para a nossa casa. Então, em nenhum momento da Bíblia Deus está falando seja imprudente, seja irresponsável, seja preguiçoso. O que ele está falando é que é necessário, dentro dessa linha, você precisa sim se organizar, você precisa sim estudar, você precisa sim trabalhar, você precisa sim se preparar, você precisa sim investir em você, investir nos seus estudos, se capacitar. Entretanto, essas coisas de maneira nenhuma devem permear o seu coração. Devemos tomar as medidas necessárias para o futuro. Só que esse futuro ele pertence a Deus e nós temos que fazer, como se fosse dividido em partes. Eu não gosto de falar minha parte e a parte de Deus, mas é como se fosse isso. Estou explicando didaticamente. A minha parte é fazer o que tem que ser feito e Deus vai fazer o que tem que ser feito da parte dele. Agora, o nosso coração não pode estar dentro da nossa parte que nós fizemos e achamos que isso é tudo. Isso é uma mentira. Deus é tudo. O que nós fazemos, em tudo nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Nossa confiança tem que estar em Deus. Então, o nosso planejamento, primeiro tem que buscar Deus sobre ele. E quando terminar tudo, colocar essa nossa responsabilidade e a ação diante de Deus. Então, é Deus que cuida do todo e não nós achando que nós não devemos ser organizados e planejarmos alguma coisa. Temos sim que planejar, nos organizar, e a bênção vem de Deus. E se não der certo, ele continua sendo Deus, como diz o cântico. E em segundo lugar, Jesus proíbe o medo doentio com respeito ao amanhã. O medo do futuro rouba toda a possibilidade de alegria de viver. E eu gostaria que vocês abrissem em Filipenses 4:4. É interessante entender o contexto do apóstolo Paulo, que ele está escrevendo para os Filipenses. E aí ele toca nesse assunto de alegria, e é muito bom a gente entender essa questão, porque às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente acaba achando que Deus não está conosco, Deus não está nos assistindo, ou a tristeza ela vem de uma maneira que a gente entende hoje como ansiedade,
ao ponto da pessoa se desestabilizar. O contexto aqui do apóstolo Paulo é que ele estava passando por dificuldade. Lá na frente ele vai falar que ele sabe viver tanto num momento bom da vida e num momento difícil também. Então ele estava numa situação difícil, e o contexto aqui do que ele está escrevendo, ele está falando de uma situação difícil entre duas pessoas daquela igreja. E eu vou ler do 1 até o 4 para a gente entender todo o contexto. Filipenses 4:2, começar do 1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Aí ele entra num assunto que está dentro do contexto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Então existia um conflito ali, as duas pensem concordantemente no Senhor. E aí ele diz: a ti, companheiro de jugo, que é a pessoa que recebeu a carta, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então os irmãos devem ajudar aquelas irmãs que estavam em conflito. Aí ele entra nessa situação do 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele pega aqui no versículo 13, que é conhecido de tudo, mas antes do 13 ele fala no 12, diz: tanto se está humilhado como também honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E é justamente isso. Paulo, normalmente a gente usa esse texto, tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí o nosso entendimento é que as coisas estão maravilhosas. Paulo estava debaixo de peia, escrevendo uma igreja, ele está falando uma carta de felicidade como um todo, mas a felicidade dentro de uma dificuldade enorme. Então Paulo está ensinando sobre ansiedade aqui também. Não fiquem ansiosos de coisa alguma, porque a tribulação faz parte da vida. São coisas necessárias. Quando nós vimos na entrevista das meninas, ela disse que é algo que faz, na verdade, nós reagimos a algumas situações. Quando se há assim, uma extrapolação dessa reação ao ponto de se tornar doentio, aí é necessário um tratamento. E é o que Jesus está dizendo: tu não precisa entrar nessa doença, não precisa disso, porque há exemplo na Bíblia toda de que os servos de Deus, eles passam pelos seus desertos. É necessário às vezes passarmos por desertos para crescermos espiritualmente, mas dentro desse deserto tem a tranquilidade, tem a paz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, busque a Deus e a sua justiça, e as coisas vêm a reboque, elas vêm atrás, mas tenha calma. Paulo disse: eu sei viver em qualquer situação, tanto na fartura como na pobreza. Aí tudo posso naquele que me fortalece. Então, de maneira nenhuma nós devemos estar doentes, enclausurados dentro de uma ansiedade ao ponto de trazer mal a todos nós. Tem muita gente. Agorinha eu fui interrompido desse vídeo. Você vai perceber que esse vídeo ele foi cortado. Eu parei para resolver um problema de ansiedade familiar. Eu tive que tratar com esse pai, com essa família, através do Hangout. E eu fui lá para tentar conversar com eles, porque a ansiedade fazia parte da vida deles. Estava em pânico, eles estavam numa situação complicada, que a mulher, no meio da conversa, ela entrou em histeria. E eu sei que muita gente está assim, nesse momento de histeria, de dificuldade, sem controle de si, sem controle das situações como um todo. Mas o servo de Deus, ele tem condições de se controlar, porque Deus está colocando no nosso coração esse controle, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então Deus vem nos ensinando nas Escrituras, do início ao fim, que Ele é o sustentador, que Ele é o Criador, e nós estamos nas mãos dEle, nada foge ao seu controle. E é isso que é a nossa esperança, é isso que nos faz confiar em Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma nos desesperar.
a desesperança que vai trazer uma doença para nós. E Deus, antes de acontecer qualquer coisa, busque a Deus. E aí, na semana, a gente estava conversando na semana passada, o pastor Vanderlei disse, por isso que é importante fazer o nosso devocional diário, porque o nosso devocional diário nos alimenta espiritualmente, nos dá consolo, nos dá esperança. Então, essa tecla é importante. Todos os dias faça o seu devocional da maneira que vocês conseguem trabalhar com a sua família. Isso tira uma ansiedade muito grande dentro de si. Então, eu queria que nessa aula a gente pudesse pensar um pouco sobre isso, e semana que vem nós vamos falar um pouco mais da segunda parte da lição, e desde já eu já estou colocando uma segunda atividade para vocês. Por isso que eu disse no grupo do WhatsApp, façam logo essa atividade, porque senão vão ficar atividades acumuladas e é mais difícil você resolver as questões estando acumuladas. Isso traz ansiedade, e de maneira nenhuma eu quero trazer ansiedade para você, eu quero trazer paz. Eu quero que espiritualmente você esteja bem, beleza? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por essa aula, que o Senhor entre nos lares e nos corações. Abençoa-nos em todo o tempo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, beleza, muito obrigado mais uma vez por esse carinho de vocês estarem nos recebendo dentro da casa de vocês. Valeu!